E aí, eu sou o Léo e eu sei muito bem que a gente anda sumido e vocês estão notando nossa falta. O canal tá passando por algumas reformulações, eu e o Isaac estamos passando por algumas coisas na nossa vida pessoal, nada um contra o outro, apenas na nossa vida mesmo, individual. E isso tá comprometendo um pouco os vídeos e a forma como a gente entrega os vídeos aqui no YouTube. Vocês também notaram que Samuel já não faz mais parte do canal, mas não se preocupe, não brigou com Samuel. Inclusive, Samuel continua sendo nosso melhor amigo, né? Os três juntos. Samuel futuramente, na verdade, tá bem perto de se tornar médico, ele faz medicina. Então, assim, era muito difícil para ele conciliar o canal do YouTube e a faculdade. Então, acabou que ele optou, ali perto do fim da faculdade, perto dos semestres finais, por não participar mais do canal como voz ativa, mas ele tá sempre no apoio e sempre ajudando a gente em tudo. Quanto a mim e o Isaac, também por motivos de estudo e de trabalho, fica bem difícil a gente conciliar o canal, mas a gente não vai deixar de postar vídeo aqui. A única diferença é que os vídeos vão ter um pouco menos edição tão trabalhada, os próximos vídeos que forem saindo, mas a gente vai tentar aumentar a regularidade para comentar tudo com vocês. Esses dias fora também me ajudaram a escrever bastante teoria, então tenho muita coisa pra comentar aqui. E é muito louco até pensar que a cada capítulo que chega, o Oda me faz reescrever algumas coisas, colocar mais detalhes, confirmando algumas teorias, outras reescrevendo por detalhes que ele adiciona. Mas cara, tá sendo bem recompensador esse tempo, pelo menos pro bloqueio criativo que eu tinha, que era o que tava acontecendo. Então sim, vão ter vídeos especiais aqui no canal, assim como também vamos aumentar a nossa regularidade. Como eu disse, talvez aumente só um pouquinho o tempo dos vídeos e ao mesmo tempo diminua um pouquinho a qualidade da edição, mas nada que comprometa, e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais de como os próximos vídeos vão saindo aqui do canal. No mais, eu gostaria de dizer que o vídeo especial vai sim sair, como eu já disse, e para adiantar para vocês o porquê que ele tá demorando tanto, o roteiro todo bruto deu um vídeo de mais ou menos 1h30, e eu até deixo nos comentários a pergunta para vocês: vale a pena um vídeo desse tamanho ou vocês preferem que eu resuma muito? Eu gosto de fazer vídeos dinâmicos e bem editados, então os vídeos especiais aqui não passam muito da 1 hora, e eu quero trabalhar esse vídeo de forma que alcance muita gente, porque é uma teoria que eu quero compartilhar não só para vocês aqui do canal, mas como para toda a comunidade. É uma teoria riquíssima e cara, ficou um excelente trabalho. Então comentem aí embaixo o que vocês acham disso. Foi um roteiro realmente muito extenso, tem mais ou menos 4 a 5 atos, e bom, espero para ver a opinião de vocês. Como eu disse, vamos tentar voltar mais à ativa do canal, e eu tenho certeza que as coisas por aqui vão melhorar bastante para vocês. Dito isso, é claro, sem mais enrolação, vamos direto para a review do capítulo e também comentar alguns acontecimentos em torno do capítulo, como também toda a comunidade de One Piece, que eu julgo muito importante, principalmente pro que aconteceu nas últimas semanas. Então roda a vinheta e vamos lá. Bom, vamos lá. Eu não vou ser tão detalhista com o capítulo porque vocês já viram muita coisa sobre ele. Então eu vou comentar as principais coisas que eu interpreto do capítulo e que me parecem ser algo que poucas pessoas comentaram e que pra mim vai bem além do que a leitura padrão que a gente faz. A princípio, eu gosto de como o Oda faz através do Usopp, já na primeira página, lembrar pra gente qual é a visão do Enel e dos Dragões Celestiais sobre eles mesmos. Um dos paralelos mais interessantes que eu vejo dentro da história é a forma como o Imu emula exatamente o que o Enel queria ser. Quando a gente volta ao arco de Skype, que é o arco mais rico em história desse mangá, basicamente o arco de Skype é um prenúncio de tudo que a gente veria no futuro. A gente vê que o Enel age muito como é a imagem do Imu pra nós agora. É como se o Enel fosse um ator que tá tentando interpretar aquilo que ele quer ser, que é o deus do mundo, e na verdade ele existe de fato e é o Imu. Levando até em consideração o confronto direto que existe entre o Luffy e o Enel, a forma como o Luffy fala que quer deixar o sol brilhar, a forma como ele cumpre uma promessa de um propósito herdado há um tempo quando derrota o Enel, que é quando ele badala o sino e por aí vai. Tudo isso ali gira em torno de uma figura que posteriormente seria revelada pra nós, que é o Imu. Então Oda usar o Usopp nesse momento pra citar o Enel é muito importante porque ajuda os leitores antigos a lembrar a visão que a gente já tem desse vilão. Claro, o Imu não é um personagem que desapareceu há muito tempo, tá presente, ele apareceu até recentemente no mangá, mas quando Oda usa o artifício do Enel faz a gente lembrar de como o Imu pode ser baseado nesse personagem que a gente acabou de lembrar na citação. Então é muito interessante isso, e acredito sim que a batalha entre o Luffy e ele vai ser bem nesses moldes. Falando sobre a Gunko em si, eu acho interessante como também tem essa visão de que eles são deuses do mundo. Tá meio em aberto ainda o que significa ser esse tal deus que eles acham. É um ser sobre-humano? Um ser que realmente tá acima da raça humana? Quando eu coloco raça humana, eu tô englobando todas as raças do mundo de One Piece, tá? Só pra ficar mais fácil de entender. Será que eles são uma raça que se julga
julgava superior, que também veio da lua como os anjos? É uma teoria que eu tenho. Inclusive, eu acredito que o Imu, assim como ele pode fazer com o corpo dos Gorosei, é na verdade um demônio original. É uma teoria bem antiga que eu tenho, e que ele é esse demônio original, Vurt, que veio da lua, querendo alcançar a Terra perfeita, assim como o Enel. Veja, mais uma vez o paralelo que o Sop traz através do que o Oda queria apresentar. E aí, eles viviam especificamente no lado escuro da lua, o famoso The Dark Side of the Moon, que também é usado na composição do Pink Floyd, que também é um conceito até que conhecido por todos nós. Assim como os anjos ficavam do lado iluminado da lua, tentando replicar o sol que eles viam, Imu e os Gorosei funcionam mais ou menos como seria alguém que vive no lado escuro da lua e tenta replicar a lua, dois astros que não podem se encontrar nunca. Isso é muito interessante de se pensar, visto o próprio reflexo do Deus do Sol, quando ele aparece como guerreiro de libertação, justamente vindo de uma lua cheia. É apenas uma teoria bem distante, bem longa, que merece mais um vídeo explicando sobre ela, mas é basicamente para vocês entenderem o que eu imagino como é o Imu e a vilania dele dentro da história. Isso explicaria o porquê que ele tem a capacidade de fazer tudo voltado às sombras, à escuridão, e toda a liberdade que ele alcança com os seus poderes, ele passa para os outros, como os Gorosei, e como, pelo visto agora, os seus guerreiros e Agunco. Seria uma das explicações para mim de como funcionam os poderes do Imu. De qualquer maneira, é apenas uma teoria, e o que eu quero destacar da Agunco é a capacidade de regeneração que ela tem semelhante aos Gorosei, o que é muito perigoso quando a gente leva em consideração a dificuldade que foi vencer um Gorosei. Eles podem ser feridos, entre aspas, eles não se ferem de fato, eles podem ser tocados, escondidos e por aí vai, mas eles se regeneram, o que é muito perigoso, e a gente ainda não encontrou um jeito de ferir pessoas com esses poderes. O Luffy não conseguiu, para vocês terem uma ideia. Eu já destaquei até na primeira parte daquele vídeo especial, que a única pessoa que conseguiu fazer isso de fato foi o Kuma. Se você parar pra prestar atenção, o Kuma dá um soco no Saturne, e o Saturne meio que ele não se regenera, pelo menos não como a Gunko faz nesse capítulo. Ele se levanta e ele tem sangue, tá ensanguentado, tá ferido de fato. Isso pra mim casa com o possível poder que existe ali em volta dos bucaneiros e por aí vai. Não vou me aprofundar tanto nisso, mas é um detalhe a se pensar. De qualquer maneira, a missão de raptar as crianças continua. O Frank derrota aquelas criaturas enormes que vêm dos pesadelos muito fácil. A gente só vê ali a mão dele saindo fumaça, ele usou um Hyper Beam. E aí a Gunko fala mais ou menos qual é o plano deles, que é bem óbvio até. Tem um detalhe muito interessante no capítulo, que o Brook revela que ele sabe o que é um Cavaleiro de Deus. Quando o Sop se pergunta se ela é um dragão celestial junto com o Jinbe, o Brook fala, não, talvez ela seja acima disso, um Cavaleiro de Deus. O que prova que o Brook sabe. E aí a Gunko responde o Brook. E aí eu fiquei confuso. Será que ela não percebeu que era o Brook, no qual ela é tão fã, por conta das roupas que o Brook tá usando? Eu fiquei muito curioso com isso, porque todo mundo criou uma expectativa de como seria o encontro deles dois, e aparentemente não rolou nada muito profundo ou muito cômico como a gente esperava. A Gunko traz um fato que pra mim, eu já tinha ideia de que ia acontecer, eu já teorizei isso aqui no vídeo de Elbaf. Se você não viu, recomendo demais, tá? Nesse vídeo de Elbaf eu falo que Elbaf vai ser o trampolim pra guerra final. Aconteceria alguma coisa dentro do arco, e lá eu especifico o que é um pouco diferente daqui, mas que Elbaf seria basicamente o início do grande conflito. O conflito já começou, como a Gunko disse, ela disse que o mundo ia desaparecer e as pessoas não saberiam disso. E aí, uma parcela da humanidade, no caso a parcela é o Vegapunk, trouxe essa informação, anunciou pro mundo inteiro, e agora todo mundo tá sabendo que tem uma grande destruição por vir. É o tal dia prometido que o Imu menciona com os Gorosei anteriormente ali, também no arco de Egghead. Ela anuncia que essa grande batalha está por vir e estamos basicamente numa contagem regressiva. E aí o Oda mostra os gigantes e o Dory e o Brog lutando, enfim. Uma das teorias que eu sempre apostei é a teoria que eu fiz sobre o paralelo dos arcos, o Oda repetindo o que ele já fez na Grand Line. Naquele vídeo de Elbaf eu também disse que Elbaf seria como a Amazon Lily. A Amazon Lily não é o trampolim para a Guerra dos Melhores, mas tecnicamente é o arco em que a gente define o que vai ser a guerra. Porque naquele momento a gente sabe que Barba Branca vai querer salvar o Ace, a gente sabe que o Luffy vai querer também ir salvar o Ace, e aí o Luffy vai para Impel Down, ele faz o seu grande ato de ir a Impel Down, fugir tentando salvar o Ace, e ele não consegue, o que provoca a guerra. E como eu já disse, Impel Down pra mim é um paralelo com Laugh Tale dentro do mangá. Então tudo tá se encaixando pra realmente acontecer assim. Eu só fico pensando qual vai ser o ato do Luffy com o qual ele não vai conseguir evitar, ou talvez o Oda mude isso e ele consiga evitar pelo menos uma parte do que será a guerra. Como eu já disse, é quando o Luffy chegar ao Tesouro One Piece, que eu acho que é o que vai acontecer logo após Elba. Para todos os efeitos, a guerra é iminente, contagem regressiva, como diz a Gunko, e o evento que tá pra acontecer parece muito como é na Grand Line, com a Guerra dos Melhores, Marineford, seguindo bem certinho a linha cronológica que a gente já montou
aqui no canal. A participação dos gigantes nisso é interessantíssima por causa da lenda do Ragnarok. Todo mundo já tá cansado de ouvir isso, mas ainda assim é importantíssimo a informação da relevância dos gigantes nesse conflito com algo que a gente descobre, entre aspas, porque a gente já teorizou muito, todo mundo teorizou na verdade, que é a informação que vem no final do capítulo. É o momento que o Cavaleiro de Deus Kirigan tá de frente pro Só. Ele fala que ele é um ex-vice-almirante da marinha e que já era pra ter morrido há muito tempo lá em Ohara mesmo. A gente vê que a Robin e o Chopper estão escondidos na barba dele e que eles têm que se mover pra parte de trás do cabelo do Só, já que ele vai ser derrotado, e ele realmente cai vencido. E aí ele até diz que deixa as crianças por conta deles. A Robin fica em choque, ela tá vendo o seu amado amigo desfalecendo mais uma vez na frente dela, e aí o Kirigan começa a falar sobre algo que é o que a gente já esperava que fosse acontecer. Escola, biblioteca, pode parar com esse papinho de paz, vocês são guerreiros. Um dia os gigantes já sacudiram esse mundo com sua força brutal, mas vocês serão nossos soldados mercenários. Não é mesmo, Rei Harold? E aí ele fala que Harold é um desgraçado porque ele acabou metendo os pés pelas mãos, o capítulo que finalmente inocenta, entre aspas, o Loki. Como todo mundo já esperava, o Rei Harold queria fazer sim a filiação entre Elbaf e o governo mundial. Me taxaram de maluco quando eu fiz a primeira vez essa teoria aqui no canal, quando eu falo sobre ele tirar os chifres e tudo. Falaram que isso era por outros motivos, etc, mas tá aí, realmente aconteceu. Rei Harold queria essa filiação. Por que eu digo que isso tem importância com o evento que tá pra acontecer, que é a grande guerra que vai envolver o mundo inteiro e etc? Os gigantes são um ponto crucial nessa batalha, eu imagino, a batalha do terceiro mundo. Isso porque, como o próprio Kirigan disse, eles eram uma força brutal que sacudiu o mundo inteiro. Óbvio, eles são o maior exército do mundo. A Big Mom também queria esse tratado quando queria que o Loki casasse com a filha dela. Então todo esse conflito precisa ter os gigantes de um lado ou de outro. Então o governo usou o Rei Harold para tentar se filiar e os gigantes serem o soldado deles, assim o mundo estaria em maus bocados. Só que graças a Deus o Chapéu de Palha tá aqui e a gente sabe que isso não vai acontecer. Pelo menos não com os gigantes concordando, é claro. Kirigan levanta que o Harold meteu os pés pelas mãos, então vamos ver o que ele quer dizer com isso. O glorioso e resplandecente rei, ou pelo menos o que ele deveria ser, como diz o editor no fim do capítulo, se provou um cara que não era dos mais certos. Então a missão do Loki de vencer o próprio pai aparenta ser uma missão justa. Lembra aquele paralelo que eu fiz com o Itachi? Pois é. Como eu disse, eu acho que vai ser bem diferente. A missão do Itachi é bem mais sanguinária do que foi a do Loki. É só a margem de exemplo para ficar bem fácil de entender. Então, bom, já que aparentemente o Loki vai ser redimido, eu fico pensando qual vai ser a participação dele e quais são os pensamentos dele a respeito disso tudo. Ele quer ser o Deus do Sol e tal, Deus do Sol do caos, aquele que quer trazer a destruição, a guerra pro mundo, etc. Ao mesmo tempo, ele não quer fazer isso nos moldes do governo mundial. O que faz dele, pra mim, exatamente o Deus do Sol que a gente espera e que o Luffy não é. O Luffy vai derrotar o governo mundial, ele vai achar One Piece, ele vai ser a peça crucial pra trazer a paz pro mundo. E veja, o Luffy não quer trono, o Luffy não quer destruição, o Luffy quer paz e liberdade. O que é bem diferente do Loki. O Loki tem a visão oposta à do Luffy nesse sentido. Ele quer que o mundo seja destruído, o mundo acabe em caos, porque essa é a visão que ele entende como libertar o mundo. Sabe aquela visão torpe do Kaido sobre o mundo só vai ficar igual e só fica igual num campo de batalha? Pois bem, é exatamente isso. Inclusive os dois são uma cara do outro que não deixa mentir. Inclusive Oda já dá a deixa de que provavelmente o pensamento do Loki também é por destruir o governo mundial, semelhante ao do Luffy. Veja só, quando o Gunko fala quando chegar a hora a quem os gigantes se aliarem, mudará drasticamente o curso da guerra. E a gente vê o Loki e o Luffy parecendo dois irmãos de bucho cheio, deitado um do lado do outro, depois de comer muito. Até o Harudin parece estar bem de boa vendo aquela cena, e é uma cena bem engraçada. E sinceramente, o Loki é o cara que aparentemente é o gigante mais forte no momento. Não sei se o Dory e o Brog são capazes de vencê-lo, acredito que sim, mas enfim. O Loki aparentemente parece ser o cara mais forte, que bota medo em todo mundo e que foi necessário o Shanks pra vir pará-lo e etc. Então ele é, querendo ou não, o rei de Elbaf nesse momento. Não é um rei muito democrático, mas é um rei. E ele acabou de virar amigo e ganhar a confiança do Luffy, assim como o Luffy também agora confia nele como um cara pra estar lado a lado. Então Oda, nesses pequenos quadros, já mostrou pra gente a quem os gigantes vão se aliar. Era óbvio, a gente sabe que eles vão se aliar ao Chapéu de Palha, mas o Loki parece que vai ser peça fundamental nisso e talvez o principal aliado. O que eu gosto demais, eu sempre gostei da ideia de ter um gigante na tripulação, só fico pensando como vai ser se o Loki realmente for pra tripulação do Chapéu de Palha, como é que ele vai caber dentro do Sanji? Enfim, temos então o nosso grande aliado nesse momento, assim como o Luffy consegue diversos aliados infames em Impel Down e também no período em que ele tá em Amazon Lily, o que também é mais um paralelo entre arcos e que torna muito interessante esse conflito. Como a Gunko disse, os gigantes são peça crucial
crucial no fim desse mundo. Então esse capítulo meio que confirmou o que o Oda já vinha trazendo na narrativa e que todo mundo tava teorizando sobre a inocência, entre aspas ainda, tá? Do Loki, o caráter duvidoso do Rei Harold, o fato de que o Luffy e o Loki vão se tornar amigos e aliados, e por fim, que realmente a guerra final vai acontecer e tá bem próxima e que também apressa ainda mais a chegada do Luffy em Laugh Tale. Por incrível que pareça, é impressionante esse acontecimento, mas esse capítulo o Oda deu mais resposta do que pergunta. Cara, eu fiquei abismado quando eu terminei. Um capítulo em que o Oda não planta mais centenas de milhares de perguntas e mais respostas, cara, é um milagre praticamente. Realmente, ele abre ainda ali a possibilidade de a gente ver o flashback, o que levou o Rei Harold a ser um rei ruim, que são perguntas, claro, mas ele fechou algumas ideias narrativas que ele tinha de uma forma bem clara, o que eu gostei muito e foi um capítulo bem raro, como eu já disse. De qualquer maneira, é tudo isso que eu gostaria de comentar. O que envolve esse capítulo por fora é tudo isso, todo esse conflito. Então a comunidade acertou em quase tudo que o Oda estava querendo apresentar, o que não era muito difícil, mas é muito bom ver como tá todo mundo bem alinhado no que o Oda tá apresentando em Elbaf, coisa que não aconteceu muito nos arcos passados, e eu gosto disso, porque prova que a narrativa tá sendo bem feita, bem escrita, e todos os leitores estão se unindo ali no que o Oda tá querendo apresentar. Gostei demais do capítulo, comentem o que vocês acharam aí nos comentários, eu quero muito saber as teorias de vocês pros próximos capítulos. Não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar nossa recompensa aqui no YouTube e também para valorizar mais o canal, assim a gente vai conseguir trazer mais vídeos para vocês e o YouTube vai recomendar bem mais. Confere nosso Instagram, onde vocês podem mandar suas perguntas, a gente responde aqui em vídeo nos vídeos de perguntas especiais. E é isso, galera, até a próxima, valeu!